Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e é sempre muito bom ter vocês aqui. Hoje o nosso vídeo vai ser um pouco diferente, na verdade, como vocês já estão vendo, vai ser somente um áudio. Na verdade, eu vou até explicar para vocês, tá? Não vou mentir, não. Eu tinha gravado um vídeo, mas eu tive um problema com o áudio do vídeo. Então, para não gravar o vídeo todo novamente, eu resolvi pôr aqui somente, gravar somente o áudio e colocar hoje, essa semana, excepcionalmente, apenas como áudio. Bom, então, para começar hoje, o nosso tema vai ser sobre a fraternidade branca, sim, porque mesmo que eu faça 10 vídeos na semana, o que é impossível, a não ser que eu faça 2 por dia, mas eu vou sempre trazer pelo menos num deles um vídeo falando sobre a fraternidade branca. Talvez mais, mas pelo menos vai ser falando sobre algum assunto sobre a fraternidade branca, que é um compromisso que eu tenho aqui no canal, que eu assumi esse compromisso com os mestres. Bom, na verdade, eu fiz o vídeo na quarta-feira, coloquei o vídeo no ar, foi nosso Caindo a Ficha, falando sobre a questão do inconsciente multidimensional. Para quem não assistiu, volta lá e assiste, mas tá tudo ok. Aí eu estava pesquisando um assunto para falar. Tem vários assuntos nos livros que eu tenho, nos sites que eu sigo, mas de alguma forma, alguns deles que eu tinha gostado bastante, tinha pensado em trazer, eles... eu acabei mudando de ideia, porque eu achei que eles têm que ter um encaminhamento, ou seja, uma introdução para se chegar àquele assunto. E aí me veio na ideia o meu próprio livro, né, gente? O livro que eu tenho, meu segundo livro chamado O Conselho Kármico e as Nossas Encarnações. Eu tenho já um vídeo aqui no canal que eu explico, né, sobre esse livro, quando eu fiz o livro. Vou até deixar aqui linkado, né, na descrição do vídeo, para que vocês consigam assistir e entender como que foi, né? Mas aqui eu falo um pouco também, tá? Então eu peguei o livro, estava dando uma folheada assim, né, nos capítulos, e eu achei 2 capítulos assim que eu acho que é bastante pertinente para essa introdução sobre a fraternidade branca, que é o que eu estou fazendo aqui. A minha intenção é essa, ir trazendo assuntos do início, né, desde do beabá, vamos dizer assim, e crescendo, né? E ainda tem a ver também até com os insights que eu tenho, embora esse não seja um vídeo do Caindo a Ficha, mas eu sempre deixo aqui para vocês que conforme eu for compreendendo as coisas, eu vou trazendo aqui para vocês também. Na verdade, essa compreensão veio quando eu escrevi esse livro, que já tem alguns anos, para ser sincero, eu nem recordo quando foi, mas deve ter sido entre 2018 e 2019, eu acho que foi em 2018 mesmo. Não, acho que foi em 2019, acho que foi. E aí foi quando eu tive esse insight, né? E aí eu escrevi esse livro, eu explico assim por alto, mas no livro, no vídeo, aliás, do livro tá bem melhor explicado, tá? Eu separei 2 capítulos, mas hoje eu vou trazer aqui para vocês só apenas um capítulo. Então, eu separei os capítulos 8 e 9, mas eu vou trazer apenas o capítulo 8 hoje, e numa próxima oportunidade eu vou trazer o capítulo 9. O capítulo 8, o título é Cidades Astrais ou Morada dos Mestres. E o 9 é a importância da chama violeta em nossas vidas. Então, vou iniciar hoje com o capítulo 8 e vocês vão entender do que se trata. Bom, cidades astrais, como todo mundo deve conhecer, se trata também das colônias espirituais, né? No espiritismo é muito mais comum falar colônias espirituais, mas são verdadeiras cidades que existem no astral. Aí,
eu vou começar então a leitura aqui, não é um capítulo grande, tá bom, gente? É apenas uma página e meia, então eu vou ler rapidinho e no meio disso eu vou dando uma explicação aqui. Então vamos lá, iniciando a leitura. Desde que fui intuída a escrever sobre este assunto, várias coisas aparentemente simples me foram esclarecidas. Como já disse, a minha formação espiritual dentro de um núcleo espírita me fazia ter um entendimento um tanto linear das coisas, visto que para a maioria dos espíritas não existe este entendimento do que sejam os seres de luz, como os mestres ascensos. Não estou aqui querendo fazer nenhum tipo de julgamento de forma alguma, apenas menciono estes fatos para explicar ao leitor o que ocorreu comigo e que pode acontecer também com outras pessoas. Então, aqui no livro, né, eu me refiro ao leitor e a vocês que estão aqui me ouvindo hoje. Continuando a leitura, alguns núcleos espíritas têm dificuldade em aceitar a existência de seres extraterrestres que, como sabemos, exercem largo trabalho em benefício da humanidade, mesmo dentro dos centros espíritas, auxiliando principalmente nos trabalhos de cura. Mas o assunto desse livro são os mestres ascensos, e é sobre eles que vamos falar. Bom, por que eu dou essa parte aqui dos extraterrestres? Porque eu estou falando da dificuldade que tem a maioria das casas espíritas em aceitar essa designação de mestres ascensos, e até mesmo o trabalho dos extraterrestres. A gente tem muita informação vinda de pessoas que trabalham, como por exemplo a Mônica de Medeiros, que faz um trabalho com extraterrestres na casa espírita que ela fundou, que é a Casa do Consolador, que fica aqui em São Paulo. Tem o livro que eu sempre menciono aqui para vocês, que é No Final da Última Hora, do André Luiz Cuís. Ele também menciona esses vários casos, né, de dirigentes que tratam esses seres até como sendo obsessores. A própria Mônica de Medeiros também relata que é procurada por muitos dirigentes para ter certeza se trata de extraterrestres ou de obsessores, conta da aparência deles. Então, existe o receio de sair daquela linha de pensamento, daquela forma regrada do pensamento linear. E é o que eu sempre falo aqui, a gente tem que abrir a nossa mente. Claro, se você não entende, você vai procurar entender, né? Não rejeitar logo de cara. Sinta a energia, mas o medo é tão grande dessas pessoas, e o medo não só daquilo que ele não conhece, mas de sair da linearidade de pensamento, que ele não consegue sequer sentir a energia desses seres, se é boa ou se é ruim. Obviamente que é uma energia boa, se eles estão lá para atuar nos trabalhos de cura, é uma energia boa, mas eles não conseguem sentir. Assim é o pensamento deles em relação aos mestres ascensos. Eles não tratam deles como com o jeito que eles são realmente, né? Eles tratam assim de outra forma, mas sem colocar essa denominação, por conta até também de da questão da Helena Blavatsky, que questionava algumas coisas no início, né, do espiritismo. Então criou-se uma certa rixa entre esses dois pensamentos. É muito complicado isso, se você parar para pensar, porque na verdade o ideal é agregar e não separar. Mas vamos lá, vamos seguindo aqui então com a leitura, tá? Até sentir o toque dos mestres em mim, o que aconteceu de uma forma totalmente inesperada, eu não compreendia várias coisas a respeito deles, mesmo já os conhecendo e seguindo seus ensinamentos. Pensava que muito do que se falava a respeito eram fantasias de algumas pessoas. No entanto, tudo é bastante simples quando se compreende com o coração, mas de uma forma clara e lógica ao mesmo tempo, e foi o que aconteceu comigo. Para que entendam do que falo, vou contar um pouco do que aconteceu. É aí que eu vou descrever um pouquinho como foi que eu decidi escrever esse livro, tá? Então vamos lá, continuando na leitura.
Já acompanhava os ensinamentos dos mestres há alguns anos, mas, como disse, tinha certa dificuldade em entender o que as pessoas diziam em relação à morada deles. Por isso, não me aprofundava nesses assuntos, por entender que talvez ainda não havia chegado o meu momento de saber sobre essas coisas e que talvez também isso era o menos importante, já que o que vale são suas mensagens trazidas por aqueles que estavam em contato com eles já há muito tempo. Bom, o que eu quero dizer com isso? Eu lia muito, né, quando eu comecei a estudar sobre os mestres, então eu lia, né, via muita coisa na internet, lia muitos textos que algumas pessoas que já trabalhavam com eles já há muitos anos, descreviam moradas assim, como sendo palácios, coisas assim mirabolantes até. E eu achava que aquilo era um pouco da viajada na maionese astral, como diz o Wagner Borges, né? Eu tinha assim muito receio de ficar, isso me deixava assim no meio termo, porque eu gostava dos ensinamentos, mas eu achava que aquilo era a fantasia das pessoas, porque, né, eu achava demais aquele tipo de descrição, né, que elas faziam, que essas pessoas faziam. Então eu falava, então, quer saber, deixa isso para lá, porque não deve ser o meu momento ainda de saber o que é, se é certo ou não, mas o que importa é a mensagem, né, que é trazida por eles. Então, deixava isso meio de lado, né? Bom, aí é o que eu vou explicar aqui para vocês o que aconteceu, né? Então, continuando a leitura, porém, como sempre lemos e ouvimos a respeito, o tempo de Deus é único e especial e nós não podemos interferir. Enfim, meu momento chegou e de uma forma até bem simples. Aliás, falarei sobre o tempo de cada um mais adiante. Isso aqui no livro, tá, gente? Eu não vou falar sobre o tempo agora, não. Continuando a leitura, certo dia recebi um e-mail com um convite para um workshop sobre a chama violeta. Assim que comecei a ler sua mensagem, que não tinha nada demais, apenas um texto explicativo do que seria o tema, senti um chamado muito forte. Não sei como explicar, mas naquele momento era como se os mestres, ou talvez mesmo o próprio Saint-Germain, estivesse me chamando para falar sobre eles. Bom, gente, eu lembro até hoje o que foi isso. Era uma tarde, assim, né? Um dia estava bonito, até gostoso, e chegou esse e-mail, abri pelo celular, comecei a ler. No momento que eu comecei a ler, uma energia tomou conta de mim, mas foi algo tão forte, tão bonito, que parecia que eu estava entrando assim. Eu realmente entrei numa outra vibração muito, mas muito grande, que eu não conseguia conter, eu não conseguia explicar, era algo assim que me tomou inteira, foi muito gostoso, muito, sabe, bonito, gratificante. Eu sei que no mesmo momento eu senti que eu devia gravar um vídeo falando sobre o conselho kármico. Eu peguei, que era, né, eu acho que era até esse e-mail sobre a chama violeta, era na verdade a questão, acho que do conselho kármico. E eu fui e já gravei, né, então eu continuo aqui explicando. Vou continuar aqui a leitura, tá? Nesse mesmo instante, me preparei e gravei um vídeo para o meu canal no YouTube sobre o conselho kármico. E na mesma hora soube que deveria escrever sobre esse assunto também. Conforme tudo acontecia, a gravação de vídeos e o livro que ia se formando, mensagens dos mestres iam chegando cada vez mais e diziam que eu receberia instruções e conhecimentos que estavam reservados para mim. Ia sendo orientada a estudar cada vez mais e a ter cuidado e atenção sobre tudo o que aprendesse. A respeito das minhas dúvidas, fui esclarecida por uma mensagem maravilhosa que recebi da mestra Portia, que também colocaria aqui. Bom, na verdade, esse aqui é no livro, tá? Eu recebi uma mensagem da mestra Portia que mencionava o entendimento de cada um com relação a qualquer coisa, e eu compreendi que era a questão, no meu caso específico, a questão da morada deles, né? E aí eu entendi que essas pessoas não estavam fantasiando, elas estavam vendo, cada uma via, né, do jeito que, sei lá, cabia elas verem. Continuando então, colocarei aqui na segunda parte desse livro. Com isso, o entendimento se fez fácil para mim e por isso
coloco aqui a todos vocês o que parece tão óbvio, mas que, no entanto, existe uma grande dificuldade de assimilação das verdades, muitas vezes por puro preconceito. O que é chamado de plano superior, obviamente, é a morada dos seres superiores, ou seja, dos mestres ascensos. Como é dito na mensagem da Mestra Pórtia, e vocês terão oportunidade de constatar, todos nós vamos ascensionar um dia. No entanto, é preciso muito trabalho no bem. Claro, disso nós todos já sabíamos. Portanto, os níveis destes planos superiores estão dispostos conforme a condição de evolução do espírito. Isso é básico, né? Todo mundo já sabe disso, mas por exemplo, nos estudos espirituais se fala muito dos planos superiores. A gente tem uma noção, por exemplo, do nosso lar como colônia espiritual. Mas a gente vê lá que, por exemplo, a mãe do próprio André Luiz já estava numa condição superior. Tanto é que para que ela fosse visitá-lo lá, ela tinha que se densificar. Ela entrava no chamado ministério, parece que era não lembro se era do transporte, da comunicação, acho que era, ela fazia uma densificação para ela conseguir suportar a densificação do nosso lar, porque ela já era um ser muito mais sutil, muito mais sutilizado. E para o André visitar ela, ele só conseguia visitar em sonho, ou seja, o desdobramento ainda do perispírito dele que estava lá. Então, a evolução também acontece dentro do plano espiritual, não é só durante as encarnações. O próprio André Luiz, que permaneceu, não sei, não tenho informação se ele reencarnou, mas ele, durante a permanência dele no plano espiritual, ele evoluiu também. A gente sabe disso, né? Não só a questão do despertar dele, mas até de toda a questão evolutiva como espírito, né? Por conta de tudo que ele foi capaz depois de manifestar. Então existe essa chamada, uma espécie de uma hierarquia, assim como os ministros lá do próprio nosso lar, assim como o governador, enfim, todos eles já eram espíritos extremamente mais elevados, não precisavam mais reencarnar e muito menos permanecer naquele nível ali da colônia nosso lar, mas eles permaneciam porque era o trabalho, a abnegação deles em prol daqueles seres que chegavam lá e que estavam lá em evolução ainda. Então, tudo isso acontece. Então, os planos superiores não é um nível nosso lar. Colônias existem, não só daquele tipo também, existem mais inferiores, existem as superiores. No livro, por exemplo, da Patrícia, que escreveu Violetas na Janela, né, talvez vocês conheçam mais por esse livro, mas é uma série de 5 livros. Ela explica, né, num deles, que eu não me recordo qual agora, embora eu tenha todos eles aqui, ela explica que eles vão, ela e o grupo de estudo dela vai visitar uma colônia oriental, então várias colônias assim, diferenciadas. E ela descreve as flores, por exemplo, as flores, elas tinham, como se diz assim, vontade própria, elas se retraíam se alguém chegasse perto, porque elas não conheciam qual era a vibração daquela pessoa, e elas tinham um brilho parecido com cristal, era tudo assim muito lindo, assim, muito diferente. Então, nas colônias orientais, existem as colônias diferenciadas de acordo com a cultura das pessoas. Então, existem vários tipos. A gente tem como referência poucos livros. Luiz Sérgio, também um outro autor espiritual, ele também descreve várias colônias aqui em São Paulo também, de trabalho, então que ele realizou trabalhos, né? São voltadas só para crianças que foram abortadas, enfim, existem vários tipos. E a gente, se você lê bastante, você já tem uma noção disso, mas se você só assistiu o filme Nosso Lar, ou só lê o livro, você tem como referência que todas elas são daquele jeito, e não são. E ela não é uma das colônias mais evoluídas, ela ainda está aqui no plano umbralino, né? Isso ficou claro ali acho que até no próprio filme, né? Mas no livro fica bem claro.
ela está ainda no plano umbralino. Então existem muito mais além dela, muito mais acima dela. Então os planos superiores são morada dos seres superiores, incluindo os mestres ascensos. Continuando aqui, as descrições que sempre vi a respeito da morada dos mestres e que para mim pareciam um tanto fantasiosas ficaram mais claras desde a mensagem da mestra. Percebi que há muitos anos, quando lia na literatura espírita a respeito das colônias, não compreendia seu verdadeiro significado e só agora entendi tudo o que nelas contém. As características específicas daquelas mais evoluídas são tão admiráveis que parecem mesmo algo que estamos acostumados a ver nos livros e filmes de fantasia. Como eu já disse, sempre eu falo aqui para vocês, os livros e os filmes, principalmente chamados de fantasia, eles são muito, mas muito intuídos. Então não é uma coisa aleatória não, que se diz, isso é fantasia, não existe. Muito pelo contrário, muito intuídos. O que a gente precisa é abrir a nossa mente, a não refutar nada como sendo impossível. A gente tem que entender, tem que compreender. O próprio Chico Xavier falava isso. Muito desses autores, diretores de filmes, descrevem coisas que realmente existem. Então, muitos deles vão, isso está também na literatura, muitos vão para os planos espirituais para receberem informações, só que quando eles retornam, eles não se lembram. Isso é durante o sono, por exemplo, Escritores, autores de filmes, diretores, enfim, eles vão muito para o plano espiritual para saberem, para serem intuídos, para trazer informações, tanto do bem quanto do mal também, gente? Então, se é do mal, a gente também tem que lembrar que aquilo também existe. E é uma coisa que a gente tem que prestar atenção, não dizer, deixa para lá, isso é bobeira, isso é fantasia, tanto para o bem quanto para o mal. Então vamos lá, continuando aqui, Tudo parece extremamente mágico, no entanto, é apenas para a nossa percepção de seres de terceira dimensão. Locais que parecem castelos de contos de fadas, repletos de pedrarias, cristais e flores, que parecem falar com o visitante. Aquilo que eu mencionei aqui para vocês agora, que está descrito lá num dos livros da Patrícia, tá? Tudo isso é algo simples, até mesmo nas colônias de nível médio. Portanto, o que são as cidades astrais superiores repletas de locais que parecem mágicos, senão a morada dos mestres? O que eu quero dizer com isso, gente, é que de nível médio, como ela descreve lá no livro dela, estou me referindo a Patrícia, são coisas já assim que parecem filme de fantasia. Isso nível médio. As superiores, então, imagina como são, É claro que num nível muito superior não existe nem a necessidade da corporeidade, Mas ainda no estágio onde estão os mestres, muito provavelmente eles ainda se apresentam dessa forma, assim, É claro, você pensar Jesus, a gente tem a ideia de Jesus, de Maria, será que eles precisam ainda manifestar um corpo? Certamente que não, Mas a energia deles, quando eles têm que se manifestar em algum caso para se comunicar, para levar alguém até algum lugar e ter essa visão, como por exemplo a gente tem descrito lá no livro de Enoque e tudo mais, tudo isso é corporificado, é densificado, mas de uma forma que para a gente é impossível, Mas para quê? Para saber quais são os níveis que existem. Então, nos níveis superiores que são descritos, por exemplo, na literatura espírita, tem a ver também, obviamente, com os próprios mestres ascensos. Gente, eu vou deixar linkado aqui o vídeo que eu
explico, né, todo sobre esse livro para vocês entenderem o porquê, né? Porque a intenção de escrever esse livro foi justamente tirar, uma das intenções, né, foi justamente unificar as ideias, né, tirar essa separatividade entre espiritualidade, espiritualismo, enfim, né, que nem uma vez eu comentei, né, conversei com um amigo meu, e ele falou assim, não, isso para mim é espiritualismo, eu sou mesmo espírita. Ele não quis nem conversa a respeito, né, não quis nem saber, porque é aquela mente fechada, é não sei como é que chama, mas aquele negócio que fica assim, sabe, tampando para você não olhar para as laterais, você só olha para frente, só olha para aquele rumo. Então não é assim que a gente deve agir. Se a gente quer evoluir, se a gente quer realmente expandir a nossa consciência, a gente tem que ter a mente aberta. Então, continuando aqui, já finalizando o capítulo, né? Tecnologia além da nossa imaginação, além de uma integração total com toda a criação, plantas, animais, água, ar, natureza em geral. Isso daí, além de estar descrito no próprio nosso lar, eu também tenho um vídeo aqui que eu falo sobre o planeta Júpiter, e aí vocês vão ver o que eu quero dizer com isso também, a integração, né, das plantas, animais, tudo mais. E, de uma forma geral, todos os seres da natureza. E finalizando, como já disse, os mestres ascensos são seres que viveram na Terra ou em outros mundos e vivenciaram as situações específicas de suas épocas, até conseguirem a capacidade e merecimento de ascensionar. Por isso, é fácil concluir que os seres superiores que nos auxiliam e nos protegem, ditos pelo Espiritismo, e que habitam nos planos superiores, são os mesmos mestres aos quais conhecemos e aprendemos a amar. Só lembrando que os mestres ascensos não estão restritos apenas aos 7 raios principais, né? Os que a gente conhece, Saint Germain, Mestre Aporte, Nada, Kuthumi, Confúcio, enfim, né? Serapis Bey, enfim, todos eles, né? Mestre Moria, não são só esses, né? Existem vários, tanto é que muitos, o próprio Kuthumi, por exemplo, ele não é mais o mestre do raio amarelo, né? Ele não é mais o Chohan do raio amarelo. Ele já atua até com o próprio Mestre Jesus, que é, na verdade, o nome cósmico do Mestre Jesus é Sananda, né? Então, ele já atua na governança, vamos dizer assim, do nosso planeta. Enfim, são várias coisas, assim como, por exemplo, antes de ser a Mestra Rowena, no raio rosa, era o Mestre veneziano, né? Paulo Veneziano. Inclusive eu tenho aqui no canal já um vídeo com uma mensagem muito linda do Mestre Paulo Veneziano. Eu vou deixar também aqui linkado para vocês, tá bom? Bom, então é isso, gente, que eu quis trazer hoje aqui como assunto sobre a fraternidade branca, é isso. O que muitas vezes as pessoas sentem uma certa, vamos dizer, confusão em saber, né? Quem são os mestres, que quando se fala em plano superior, quando se fala em seres superiores no espiritismo, por exemplo, quando se fala em colônias espirituais, enfim, tudo isso é tudo a mesma coisa, está tudo relacionado. Estamos falando dos mesmos seres. Então, por isso que eu escrevi esse livro, na verdade, e que eu quis também trazer esse assunto aqui, porque é um assunto, vamos dizer assim, que é introdutório, né, no entendimento sobre a fraternidade branca e os próprios mestres. E aos poucos eu vou trazendo mais conteúdo e a gente vai aprofundando mais os nossos estudos aqui sobre os mestres ascensos e a fraternidade branca. Então, por hoje foi isso. Esse foi o meu recado de hoje, excepcionalmente só em áudio.
Mas se vocês gostaram, não esqueça, deixa aqui o seu like, deixe também o seu comentário, caso tiver alguma dúvida a respeito desse assunto. E se não for inscrito ainda no canal, não se esqueça também de se inscrever e ativar o sininho para todas as notificações, porque assim a gente se vê sempre nos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, deixo sempre vocês com meu forte abraço, grande beijo, paz e luz a todos e até lá.